E ele me disse: basta-te minha graça, porque a força de Deus se manifesta de modo mais completo na fraqueza humana. Portanto, de bom grado me gloriarei das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo conta uma parábola hoje, a parábola do semeador, e explica essa parábola. Vamos comentar essa explicação feita por Nosso Senhor. Mas, em primeiro lugar, não deixemos de enxergar a profunda humildade de Nosso Senhor Jesus Cristo ao explicar a parábola. Ele disse abertamente que a semente era a palavra, e cada um dos solos onde caiu era cada uma disposição da alma. Mas pela profunda humildade que tinha, omitiu dizer que o grande semeador era Ele. Vejam só a grande humildade de Nosso Senhor. Nós, os pregadores, somos apenas instrumento desse grande semeador da palavra. O fim que devemos almejar é ser aquele solo, aquela terra boa, onde a palavra desse grande semeador produz fruto. E vejam que palavra interessante ao final da parábola, que diz que os bons frutos se produzem pela perseverança daqueles que recebem a palavra. Porque Nosso Senhor diz a palavra perseverança, que também em latim pode se traduzir como paciência. Humanamente falando, é muito mais fácil, muito mais confortável viver sem limites, viver sem aquelas limitações dadas amorosamente por Nosso Senhor Jesus Cristo. É mais confortável, humanamente falando, viver como a terra seca, comparada na parábola de hoje, a terra cheia de espinhos, a terra pedregosa. É mais fácil, é mais confortável viver entre as pecaminosas delícias e prazeres. É mais fácil, é mais confortável, porque a nossa natureza é uma natureza caída. O nosso corpo não pede sacrifício. Portanto, nós devemos fazer força a essa má inclinação que nós temos, porque mais confortáveis que estemos, mais sem limite que vivamos, nunca assim produziremos o fruto da palavra de Cristo, que deve estar semeada no nosso coração. Se vivemos de uma maneira totalmente libertina, vamos perseverar em quê? A perseverança se refere aos atos virtuosos. A perseverança não é o mesmo que a teimosia. A perseverança é aquela virtude que nos dá força para levar a cabo, para trabalhar arduamente num ato que seja longo, num ato que seja difícil. Essa é a virtude da perseverança. Se não houvesse um trabalho difícil, um trabalho prolongado, não seria perseverança. Não podemos dizer que alguém persevere em seu pecado. Não podemos dizer isso. Se não tem uma pertinácia nele, a perseverança é uma virtude. Podemos ver, por exemplo, como quando uma alma se esforça ardentemente, honrosamente, em não se contaminar com o mundo, em ter uma vida intensa de oração, mesmo entre tantos trabalhos, aí vemos a virtude da perseverança trabalhar. Aí vemos que os dons do Espírito Santo, como falamos ontem, estão trabalhando sobre aquela virtude da perseverança, que nos dá a força para levar a cabo um ato difícil, um ato prolongado, um ato trabalhoso. Hoje, mais que nunca na história do mundo, na história da igreja, é um ato dificilíssimo manter a fé católica, por causa da grande perseguição que a igreja vem sofrendo. Coisa difícil é manter a fé católica, coisa trabalhosa é manter a fé católica, mas coisa muito meritória será se nós, por meio da perseverança, mantemos a fé católica. Essa fé, essa palavra que caiu no nosso coração, deve, por meio da perseverança, produzir frutos de 100 por 1. Não devemos duvidar da igreja, porque agora ela padece grande perseguição, sofre dores de parto. O exemplo que devemos seguir é Nossa Senhora.
ela escutou do anjo mensageiro de São Gabriel aquelas palavras que diziam que o seu próprio filho tomaria o trono de Davi, seria chamado Filho do Altíssimo, seria o Messias prometido, seria o Salvador do mundo. E ela acreditou, claramente ela acreditou, e essa sua fé foi aumentando dia a dia por um ato mais intenso dessa fé que ela tinha, dessa fé que lhe valeu o título de Virgo Fidelis, a Virgem Fiel. E essa fé não diminuiu de maneira absoluta quando nosso Senhor Jesus Cristo estava na cruz. De maneira alguma a fé de Nossa Senhora teve menoscabo por causa da cruz, senão que ela viu na cruz de Cristo as profecias que se cumpriam no seu Filho. Mas não perdeu a sua fé, mesmo vendo o seu Filho sofrendo. Não tinha sido prometido um Filho Rei, um Filho Messias, um Filho Salvador, um Filho Deus, mas ela não duvidou. Ela não duvidou. Assim como foi a cruz de Cristo para a Nossa Senhora, assim deve ser a paixão da igreja para nós. Vemos a igreja em meio de tribulações, vemos a igreja sem tanto esplendor externo. Podemos sim acreditar que ela é divina, que tem um fundamento divino, porque a garantia é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Se perseveramos na fé católica, por mais tribulação que ela padeça, isso deve aumentar a nossa fé. Aumentar a nossa fé. Nós vemos os padecimentos da igreja e devemos acreditar mais ainda. Assim como de instante em instante, a fé de Nossa Senhora aumentava. Como diz São Paulo, a fé são das coisas que escutamos. Fidex ex audito, diz São Paulo. Não são das coisas que vemos. Porque depois São Paulo diz, um dia verei face a face. Verdade? Então, a fé é das coisas que escutamos. Quanto mais coisas, quanto mais estímulos visuais temos da fé, menos pura ela é. A fé desaparecerá no céu. No céu já não vai existir a fé. Agora eu acredito, lá eu vou possuir, eu vou ver. Já lá a única virtude que vai permanecer é a virtude da caridade. Então, tanto mais meritória será a nossa fé, quanto tenhamos presente que todas aquelas coisas que ajudariam a nossa fé, por exemplo, a presença do Papa verdadeiro, a estrutura e organização da igreja, o florescimento das vocações de um e outro gênero, coisas que alimentavam a fé dos cristãos que viviam naquele tempo. Hoje nós não temos isso. O que nos propõe a doutrina da igreja? Que essa fé que nós professamos, sem esses estímulos da presença do Papa verdadeiro e esses outros exemplos que eu dei, a nossa fé será mais pura, portanto mais meritória, porque carecemos dessas coisas que podemos ver. Somente acreditamos. O que disse nosso Senhor Jesus Cristo quando Santo Tomé pôs a mão na chaga? Bem-aventurado aquele que vê, bem-aventurado aquele que crê sem ter visto. Sem ter visto. Tanto mais pura será a nossa fé, quanto menos coisas precisamos ver. Um exemplo na vida dos santos que pode esclarecer muito essa doutrina. São Luís, rei de França, assistindo à missa. Ocorreu um milagre durante a consagração. Quando o padre elevou a hóstia tomou forma humana e se apareceu como nosso Senhor Jesus Cristo. A figura de Cristo apareceu na hóstia. Um lacaio avisou ao santo rei, porque ele estava recolhido, e avisou que tinha se produzido um milagre no altar. E o rei respondeu, eu não preciso olhar, eu já sei que Cristo está ali. Vejam que fé pura. Vejam que ideal de fé. Essa é a fé que nós devemos, por meio de uma grande perseverança, essa é a fé pela qual devemos alcançar a salvação. A igreja sofre a sua paixão, não importa. Eu acredito que ela é santa. Eu acredito que ela é divina. A igreja carece dos esplendores dos séculos passados, não importa. Não importa. Estava profetizado. A grande apostasia fazia alusão aqui. Obviamente, aos tempos de hoje, estava profetizado. E nós
devemos permanecer nessa fé, sem esquecer que podemos ser tentados sim, na nossa fé. Se grandes santos, como São Francisco de Assis e Santa Teresinha, foram tentados nessa fé, eles sofreram tentações terríveis contra a fé e as venceram. Se eles foram tentados, sendo grandes santos, não é impossível que nós também sejamos tentados na virtude da fé. Por exemplo, se o respeito humano faz a gente pensar, mas são tão poucos aqueles que seguem a Cristo no mundo hoje, são tão poucos. Quantos são aqui no Brasil? Tão poucos. Nos Estados Unidos e no resto do mundo. São tão poucos aqueles que se negam às doutrinas modernistas e se aderem à verdadeira fé católica. São tão poucos. Às vezes o respeito humano pode provocar essa tentação na gente. Mas vejamos um feito na vida de Nosso Senhor. Primeira multiplicação dos pães. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. 5.000 homens assistiram a esse milagre. Segunda multiplicação dos pães. 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, como consta no Evangelho. Quando havia abundância, quando não havia tanta cruz, quando as pessoas podiam fartar-se de pão, muita gente. Mas quantas pessoas estavam ao pé da cruz? Onde estavam aqueles 5.000 homens? Onde estavam aqueles 4.000 homens? Sem contar mulheres e crianças. Quantas pessoas ao pé da cruz? 4, como diz o Evangelho de São João. Apenas 4 pessoas. Onde estavam aqueles 5.000 homens? Não procuravam a Cristo. Procuravam os dons de Cristo. Não procuravam a Deus, senão os presentes que Ele dá. Nós não devemos procurar as consolações de Deus, senão o Deus das consolações. E quando Ele permitir que venham consolações, amém. E quando não, amém também. Nós vivemos num tempo de tribulação, amém. Não foi um tempo, Deus não permitiu que nós estivéssemos num tempo onde a igreja tivesse o seu esplendor, amém. Que seja feita a sua vontade. No breviário de hoje, lemos quando Deus dá a função de construir a arca da salvação a Noé. Quantos foram que se salvaram? 8 pessoas. Quantos foram que morreram? Todo o gênero humano até aquele momento. Então não olhemos para números. Não olhemos para números. Deus não procura quantidade, procura qualidade. De feito, o exemplo que damos agora há pouco, 4.000 homens, 5.000 homens, não muita qualidade, mas a qualidade das qualidades, Nossa Senhora, o discípulo amado, a penitente e a tia de Nosso Senhor. Vamos dar graças então a Nosso Senhor Jesus Cristo de ser católicos hoje. Sim, ser católicos hoje, porque é uma grande ocasião para dia a dia ganhar méritos maiores do que aqueles que, quem sabe, a gente poderia ter ganhado numa época onde a nossa fé não poderia ser tão pura, teria estímulos exteriores. Ele sabe o que faz. Nós simplesmente devemos atuar em consequência. Vamos pedir a Nossa Senhora, a grande dadora das graças, essa grande graça da perseverança, a perseverança final. A missa é a maior coisa que o homem pode fazer sobre a terra. A maior coisa que o homem pode fazer sobre a terra. O homem, o gênero masculino, a maior coisa que ele pode fazer é rezar a missa. E a segunda coisa é ajudar nela, é acolitar. E a mulher, a maior coisa que ela pode fazer é assistir uma Santa Missa. E como dizia São Pio X, não rezemos na missa, rezemos a missa. Acompanhar o sacerdote no santo sacrifício. Mas é verdade que as missas aqui são esporádicas, não é sempre. A Santíssima Virgem Maria, como é mãe, nos deixou, nos pregou o resto do Santo Rosário naquelas aparições de 1917, aquelas 3 crianças em Fátima. Quem sabe já prevendo a carência das missas no mundo, nos deu o Santo Terço, dizendo: se são fiéis a essa devoção que tanto me agrada, com certeza alcançarão a vida eterna. Vamos pedir a ela então a perseverança na fé católica,
a graça de viver como bons católicos, mesmo no meio do mundo. Ó Maria concebida sem pecado, em Pai do Filho e do Espírito.